Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Você sabe que esse é um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do Radar. A gente começa depois do Radar, a boa música do Radar, né? Que hoje apresentou aqui um reggae pra gente, uma banda fez um reggae aqui, quando eu vi estava todo mundo dançando aqui dentro do estúdio. Então, meus parabéns. Um reggaezinho de vez em quando é uma coisa muito boa, tá? E a gente começa depois do Radar, como eu estava dizendo para vocês, e vai até por volta de 7 horas da noite, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos. Vocês podem mandar perguntas para a gente através do telefone 3230 1530 ou então do e-mail que é consumidorempauta@tve.com.br. Estamos combinados? Vocês mandem as perguntas, a gente sempre tem alguém aqui para responder. Um promotor, um advogado, uma professora universitária, uma advogada, uma defensora pública. Sempre tem alguém aqui que vai responder as perguntas para a gente. Tá bom? Estamos combinados, então? Vamos lá, fiquem sentadinhos aí assistindo o nosso programa, que hoje tem coisa especial aqui, como sempre. O programa de hoje é dedicado a Janete, Janilce e Júlia, que moram aqui em Porto Alegre. Eu também quero lembrar aos nossos telespectadores Edgar Moreira, que mora no Partenon, e Ronaldo Chaves, que moram em Cachoeirinha, que são telespectadores assíduos do programa, que as perguntas deles serão respondidas nos próximos dias, tá bom? Vocês aguardem aí, fiquem assistindo o programa aí. Olha, tem coisa maravilhosa hoje. Bem, meus convidados da noite de hoje. Em primeiro lugar, a doutora Solange Guinteiro, que é professora universitário, advogado, especialista em Direito de Família. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo Boa noite, bem, nossos graças a Deus. telespectadores. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar presente no programa. Que bom. Doutora Solange hoje trouxe uma convidada para a alegria nossa, a doutora Patrícia Fã, que é defensora pública, e desde julho de 2018, ela é coordenadora da Câmara de Autocomposição de Conflitos das Famílias da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, doutora Patrícia, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pelo convite, professor Solange e senhor Machado. Que bom. Antes de iniciar as perguntas de hoje, eu quero trazer um abraço muito especial de todos nós, tenho certeza, aqui da TVE. É o nosso companheiro Índio, que casou, né? A doutora Solange cometeu a proeza de fazer o Índio casar, tá? Depois de muito tempo, o Índio já era sério. Agora se tornou um homem mais sério ainda, tá? Então, o Índio agora é um homem casado, tá bom, Índio? Não vai querer agora... Tem muita gente que casa e depois fica pulando cerca, mas o Índio está aí. É o nosso secretário-geral, o nosso detetive aqui da cidade. Parabéns, Índio, tá bom? Felicidades e muitos anos de vida. Né? Regularizou a situação. A situação dele, né? Índio? Graças à doutora Solange, tá? Que cometeu essa heresia, quer dizer, essa coisa boa aí para o Índio. Doutora Solange, vamos lá então? Vamos. As perguntas, vamos lá. A primeira, deixa eu começar conversando com a doutora Patrícia. Posso? Pode. Então vamos Nossa lá. convidada de honra hoje. Tá bom, então. Doutora Patrícia, eu lhe confesso a minha total ignorância nesse sentido, porque faço esse programa há muito tempo, mas normalmente estou aprendendo aqui. Defensoria Pública, eu sei o que é. Agora, a coordenadoria da Câmara de Autocomposição de Conflitos de Famílias, das famílias. O que é isso, doutora? Por favor. Que bom que a gente está sempre aprendendo. Então, o objetivo é poder trazer informação mesmo. A Defensoria Pública, em 2017, criou um espaço adequado para trabalhar com conflitos das famílias. Então, as pessoas que procuram a Defensoria na 7 de setembro, hoje têm a possibilidade de resolver as suas questões num trabalho prévio, antes que a gente faça qualquer ajuizamento de ação.
Perfeito. A Defensoria Pública oferece esse serviço de forma que o cidadão tenha uma orientação através da Oficina das Famílias, que é um programa dedicado ao nosso público para que eles possam compreender a questão da conjugalidade, da parentalidade, o que é o sistema familiar, como que isso pode funcionar depois do divórcio ou depois do rompimento da união. E aí sim, quando eles têm esse conhecimento, eles vão escolher entre o litígio ou a mediação. A mediação é uma das formas de autocomposição e que está na nossa legislação como serviço obrigatório. Então, a gente agora, neste espaço, consegue atender o cidadão nessa nova formatação. Perfeito. Está vendo? Então, assim a gente já aprendeu um pouco. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais aqui durante o programa de hoje com a presença da doutora Patrícia. Doutora Solange, o Flávio mora aqui em Porto Alegre. E ele nos conta a seguinte história. Vivo em união estável faz 16 anos, mas nunca oficializamos o casamento. Todos os bens que possuímos foram adquiridos durante a nossa união. Agora estamos nos separando e eu gostaria de saber como será feita a divisão dos bens. E daí, doutora Solange, como é que eles vão dividir as coisas que eles compraram? Bom, Flávio, assim, a união estável é 16 anos, isso? 16 Então, em razão da união estável, significa que vocês têm o regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo que vocês adquiriram na constância da união é dividido. Todos os bens adquiridos na constância da união, divididos. Claro, com exceção daquelas doação, sucessão, e isso não se comunica, os bens não se comunicam, né? Herança não se comunica, né? Mas pelo esforço, né? Bem, apartamento, sei lá, veículo, todos os bens que eles adquiriram durante a união. Não importa quem tenha pago isso. Não importa. Em relação, comprovando a união desse período todo, não importa quem tenha pago. A divisão é meio a meio. Então, 50% para cada um. Pois é. Aí, normalmente, o homem pensa o seguinte, bom, mas eu comprei esse automóvel aqui com o meu dinheiro. Sim, mas a mulher dele estava lá em casa trabalhando, fazendo almoço, lavando roupa, assim, cuidando da casa. Hoje mais ou menos, né? Sabe, mas já hoje é bem difícil, né, doutora Patrícia, ficar em casa, arrumando... Trabalha igual, né? Trabalha, sim, mas eu estou falando do caso específico. Isso houve uma evolução muito grande em relação à mulher trabalhar só em casa. Mas mesmo que ela tenha ficado, com o teu exemplo, só em casa também, partilhar meio a meio. E é bom partilhar também os ônus e os bônus. Isso então, mesmo. Dívidas também são partilháveis. Não, mas isso aí é muito importante. Por exemplo, quando chega final de semana, cozinheiro lá de casa, está aqui, o que eu vou fazer? Mas eu gosto, eu acho que quando a mulher normalmente cozinha, o marido acaba gostando mais da cozinha porque faz esporadicamente, né? É claro. A mulher tem uma obrigação, às vezes, todos os dias. Bom, mas então tá bem. Aí para o Flávio, né, é meio a meio. E como muito bem lembrado pela doutora Patrícia, os bônus e o ônus, as dívidas também. Tá. Doutora Patrícia, eu gostaria de saber da senhora o seguinte, exatamente, o que são aqui? A senhora já falou um pouco, eu entendi, mas aqui diz que a senhora é coordenadora da Câmara de Autocomposição de Conflitos das Famílias. O que são e no que se resume esses conflitos das famílias? Todas as questões relativas à guarda dos filhos, alimentos, convívio, partilha de bens, né? Tudo que for relativo à união estável, divórcio, cuidado com os filhos, né? O sustento deles, de que forma que os pais vão resolver essas questões de forma jurídica, sem tanta briga. Então, o objetivo deste espaço é trabalhar no pré-processual, ou seja, antes de fazer qualquer atitude jurídica, o diálogo, para a pacificação e harmonização das relações familiares. E mesmo com esse diálogo, assim, doutora Solange, estou explorando um pouquinho a doutora Patrícia. Claro, nossa convidada. Mesmo com todo esse diálogo, assim, com todas essas tentativas maravilhosas que vocês fazem, tem momentos em que as coisas não acontecem exatamente como vocês pensam?
Muito importante o senhor perguntar isso, porque o que motiva as pessoas a nos procurar são os sentimentos. Tudo que o ser humano tem dentro de si é movido pelas necessidades e pelos sentimentos. Então, quando uma mãe vem buscar alimentos, ela não vem buscar propriamente o valor dos alimentos, mas sim atender a necessidade de apoio que ela não está tendo de alguma forma pelo pai do filho. Ou quando vem o pai e que diz que não está conseguindo conviver com o filho ou com a filha, porque de algum modo está sendo dificultosa essa situação, ele vem buscar sim o reconhecimento, né? A necessidade de ser reconhecido como pai. E isso faz com que a gente possa ter um campo muito grande de trabalho no pré-processual, porque quando essas duas necessidades, seja de apoio, seja de reconhecimento, não são atendidas, as pessoas ficam com raiva. E a raiva faz com que elas queiram o litígio. É o sentimento da raiva do litígio. Isso. Então, a nossa cultura jurídica até agora tinha sido essa do litígio. E o importante é que esse trabalho faz com que as pessoas percebam a possibilidade de negociar e se ajustar antes de que isso vire uma briga maior. Porque os filhos vão ter, do 0 aos 18, o convívio com ambos os pais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O senhor Vitor, doutora Solange, aqui de Porto Alegre, ele diz que o pai dele faleceu na semana passada, mas ele não mantinha contato com o pai. Sou registrado e tenho 2 irmãos que também estão registrados em nome dele. Soube que o falecido tinha uma casa que estava cedida à irmã dele e que reside no imóvel há mais de 10 anos. Gostaria de saber se, como filho mais velho e maior de idade, posso entrar com algum tipo de ação reivindicando o bem para que seja feita a partilha entre todos os herdeiros. Pode, doutora Solange? Pode. Né? Ele é filho, então aí nós temos uma sucessão. Com a morte vem a sucessão, e com a sucessão se deixou bens, né? Aí a abertura do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Existem 2 procedimentos. O judicial, ele é perante o Poder Judiciário, o extrajudicial num tabelionato, né? Então, ele pode, sim, requerer a abertura do inventário, e ele refere aí nas considerações que cedeu, não sei se teria cedido. O pai dele cedeu a casa. A casa, é. Porque aí o ceder, a gente não sabe se ele emprestou, se deixou usar ou coisa parecida, porque também tem quando eles fazem uma doação, que a gente chama de antecipação de legítima, né? Então, verificar, mas para antecipar a legítima, para os filhos pode, mas não pode antecipar tudo, né? Nós temos um limite. 50%. Então, né? Ele pode sim, isso mesmo, 50%, já referimos isso aqui. Eu sei tudo. Ele já está quase advogando o Machado, tá certo. Tá. Então, ele pode sim pedir a abertura do inventário. Claro, ele vai ter que verificar se tem ou não um testamento. Hoje tem uma central, né, um cartório notarial, onde se postula, o colégio notarial retificando, se tem ou não um testamento, que é a primeira coisa que se precisa para entrar com pedido de inventário. Resumindo, o Vitor tem direito a pedir a partilha desse bem. Sim, tem direito. E claro, dividir com os outros irmãos dele. Sim, divididos em partes iguais. Só se tivermos um testamento, que aí mudam as coisas. Muda um pouquinho. Né? Verificar se tem matrícula, né? Porque se o bem for em área verde, não tem como fazer o inventário. Aí só tem a posse, só detém a posse. Né? Tem que verificar tudo isso. Claro, vai tirar uma matrícula, certidão no registro de imóveis, já que ele parece que não tem um convívio com o pai, a primeira coisa que ele tem que fazer é verificar se tem um testamento e tirar uma matrícula no registro de imóveis. Por aí, procurar um advogado, a Defensoria Pública, se não tiver condições, né, que a Defensoria também atende, ou então as assistências que as universidades possuem. Doutora Patrícia, a gente estava conversando aqui, a senhora estava falando estamos falando sobre os conflitos de família, e a gente falou sobre raiva. E normalmente, não digo normalmente, mas a gente escuta muito falar que um pai acha que está dando uma pensão, estou dando uma pensão para essa mulher gastar tudo isso. A mulher pode chegar ao ponto de dizer para o filho, olha,
teu pai, para a filha, o teu pai, quando te leva, também abusa de ti, ou coisa parecida. Essas coisas são comuns lá onde vocês trabalham? O abuso é muito sério. É sério? O abuso é extremamente sério, e então a gente olha com muita cautela. Os pais se acusarem faz com que os filhos sejam arrastados para o litígio. Então, esses recados, não vou pagar pensão, ou teu pai não alcança o necessário, é importante que as pessoas saibam que isso não é bom que o filho acompanhe. E a raiva, sim, ela faz com que a gente diga ou atue de forma prematura nessas atividades do direito das famílias. Então, por isso, nas oficinas, há uma forma de trabalho utilizando da comunicação não violenta para que a gente possa alcançar o cidadão alguma ferramenta a mais para que neste próximo diálogo as coisas já fiquem um pouco mais tranquilas. E com relação aos valores, a gente pode mais adiante retomar esse assunto, então. Vamos retomar daqui a pouquinho, porque mais adiante, não é tão adiante assim, é porque o nosso tempo realmente é um pouco curto aqui. Doutora Solange, a dona Regina mora em Camaquã e ela pergunta o que deve fazer para se separar. Vivemos em união estável oficial e eu gostaria de me desligar dele. Procurar um advogado, procurar um defensor, procurar a busca através jurídica, né? Se eles não tiverem filhos, eles podem fazer até de uma forma amigável, pode fazer extrajudicial. Mas pelo que se verifica, se houve no questionamento, é de que parece que ela não quer mais conviver com ele. Não, né? ela diz que vive numa união estável, ele não quer mais saber dele. Isso, não quer mais saber. Então tem que procurar um advogado e aí colocar, né, quais são os problemas. Ele com certeza, com o novo CPC agora que nos traz, né, vai entrar em contato com a outra parte, tentar fazer uma mediação. E é importante que a doutora Patrícia, nós trabalhamos lá, por isso que a gente trouxe a doutora Patrícia, né, que existe o pré-processual. Para os nossos telespectadores entenderem isso, é que tem diálogos, tem sessões, as quais a gente conversa, a necessidade deles exporem, cada um deles. É muito importante esse trabalho que vem sendo feito por defensores, advogados, professores, né? Isso é importante, porque até no questionamento já tem um certo litígio. Claro. Então, se as partes procurarem de uma forma suasória, ou seja, amigável, fazer com que as coisas aconteçam, é bem mais rápido, né, doutora Patrícia? Muito mais. Menos doloroso, porque isso fica para sempre, né? Os sentimentos, eles são cruéis, né? Tanto como a raiva, que falamos aqui, quanto o amor, o carinho. Às vezes eu coloco, né, num divórcio, numa separação, numa dissolução, seja ela qual for, a gente coloca assim, amor e, enfim, ódio. Aí fica séria, né? Mas ela deve procurar para verificar, né? Procurar um advogado, se ela não tiver condições. Procura um advogado de direito de família, né? Procura defensoria pública. E dá um encaminhamento aí, até para uma pré-processual. Doutora Patrícia, antes de mais nada, antes de falar a senhora pode falar em raiva, tranquilamente, que a senhora queria falar um pouco. Mas eu gostaria que a senhora lembrasse daquele encontro que vai haver, parece que não sei se do direito de família. Sim, nosso primeiro encontro. Por favor. Nosso, não da Defensoria, é nossa, né? Nossa, claro. Que tem uma claro parceria nossa aí. A Defensoria Pública nos dias 30 e 31, em celebração... 30 e 31 de maio. De maio, isso. Em celebração ao mês do defensor, que é maio, irá trabalhar com a mediação, também por ser uma das nossas mais novas atividades aqui no Estado. Então, nós vamos fazer um circuito de palestras junto com as universidades que são parceiras da Defensoria, explicando e de forma aberta ao público o que seja a mediação, para que serve. E no dia 31, um mutirão. Então, temos vagas para 42 famílias para que possam vir fazer a mediação.
Então, este será um grande dia para nós, em que todos os nossos colaboradores, e acho que eu posso citar os nomes das universidades parceiras, então a URGS, que foi nossa parceira desde o início, está conosco, a UBRA, né, pela prof aqui, a Uniriter, a FADERGS, e temos empresas privadas como a CLIP e a Domus, que também fazem mediação no centro de referência da Defensoria Pública. Então, neste dia, iremos fazer essa grande celebração. Doutor, você não me permite fazer mais uma pergunta para a doutora Patrícia? Não, vai, à vontade, à vontade. Eu queria saber, doutora Patrícia, o seguinte, a senhora tem ideia do percentual de êxito que existe na Defensoria Pública, onde a senhora trabalha, na coordenadoria, quando as pessoas procuram lá para tentar uma mediação, alguma coisa? Existe um percentual sobre isso? Tem Sim. algum dado sobre isso? Sim, nós temos números publicados, esses números são mês a mês checados, e nós temos números que são do programa de educação, que faz com que o assistido possa, então, de uma forma consciente, escolher entre o litígio ou a mediação, e esses dados nos levam para 83% de adesão. Esse mês fechamos com 83% e na mediação nós temos 89% de aceitação. Né? E as pessoas, boa, né? Exatamente, as pessoas estão realmente percebendo que o conflito vai gerar ainda mais discórdia. Mais conflito. Uma vez instalado o conflito na família por conta dos alimentos, em seguida o problema vai ser a guarda ou logo depois vai ser o convívio. Então, quando a gente consegue trabalhar aquele núcleo familiar, desde o início, a gente reduz o número do ajuizamento depois dessas demandas. Mas que coisa boa isso, a senhora está dando uma grande notícia que eu, sinceramente, não sabia disso. São sessões e a gente, uma agenda, um agendamento, a gente percebe que as pessoas querem voltar para um diálogo. Sabemos que naquele de cerca de quase 2 horas, né, 1h30, 2, que a gente trabalha, dependendo do nosso trabalho, de quem está, dependendo também do conflito, né, principalmente quando tem crianças menores. Mas a gente percebe no trabalho que estamos realizando, acho que todos nós lá, né, das parcerias, de que eles querem voltar para continuar um diálogo e para continuarem tentar uma composição. Isso é muito bom. A doutora Patrícia, a doutora Solange Seguido, ela me telefona e diz, Machado, tem uma conciliação dia tal, uma mediação, não sei o que, dia tal. É mediação. Que bom. E que bom que o senhor trouxe a diferença entre conciliar e mediar. E mediar, claro. Isso, são duas possibilidades, institutos bem diferentes, né? E a Defensoria foca na mediação. Na mediação. Isso, aqui em Porto Alegre. É o que ela usa como desculpa, que às vezes para não vir no programa. E que bom, é porque ela está trabalhando conosco. Na mediação, Não, estou brincando mesmo. Está em trabalho. Eu já disse isso para a doutora Solange, vou dizer para a senhora também. Eu tenho uma preocupação muito grande aqui. Eu gosto tanto de criança, eu tenho filhos, tenho netos, e que eu acho que a única pessoa que não pode sofrer numa separação é a criança. É o nosso futuro. E, em regra, são eles que são arrastados para os conflitos. São arrastados para o sofrimento. Isso. Mas não pode sofrer. Os pais que briguem, que se tapeiem, que façam o que bem entender. Agora, não põe a criança no meio. E nem para eles, né? Nem para eles é bom evitar todo futuro, o conflito, né? evitar toda a violência para que a criança não presencie. Doutora Solange Guinteiro. Pois doutora não, Patrícia, fã. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. O programa realmente é curto. Mas sempre que a senhora quiser, doutora Patrícia, volte aqui, diga para a doutora Solange, olha, eu quero vir. Muito obrigada. E nós vamos conversar novamente sobre essas coisas tão importantes. Isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Eu que agradeço. Vocês duas, pela participação no programa. Agradeço muito. Lembrando a vocês que esse programa hoje foi dedicado a Janete, a Janilce e a Júlia aqui de Porto Alegre. E que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta às 6h30 da tarde. Eu estarei aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, falando sobre direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.